Bom dia, garotos e garotas. Bem, esse vídeo é para fazer a correção das atividades da semana de 13 a 17 de julho, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as atividades dessa semana, de 13 a 17 de julho, e seguir a correção junto comigo, ok? Não importa se vocês já fizeram a correção junto com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, com quem quer que seja. Isso é bom, mas de qualquer modo é sempre bom a gente rever também nossas respostas e também, consequentemente, aprender um pouco mais, ok? Vamos lá. Então dá pausa lá no vídeo, pega as atividades e vamos fazendo a correção aí junto comigo. Bem, no primeiro dia, língua portuguesa, vocês teriam que fazer a leitura desse texto e, em seguida, responder aos questionamentos aí interpretativos, né? Bem, esse texto aí chamado Imigração, tem como título, intitulado Imigração, foi retirado da revista Nosso Amiguinho. Essa informação vocês podem ver lá embaixo do texto, né? Bem, e a primeira questão diz assim: responda conforme o texto. Eu não vou fazer a leitura do texto, porque como são muitas atividades, vai ficar, e tem alguns detalhes também que eu vou corrigindo com vocês, nós, de certo modo, vamos perder um pouco de tempo, né? Como vocês já fizeram a leitura, eu sei que fizeram, seguiram aquelas dicas que eu falei, né? Ler mais de uma vez, né? Prestar atenção nos detalhes do texto. Então, eu não vou fazer a leitura para vocês, né? Mas vocês mas nós vamos discutindo algumas questões aí sobre o texto, né? Vamos lá. Primeira questão, letra A. Qual o assunto principal do texto, né? Depois que vocês fizeram a leitura desse texto, lá no final, qual foi a sensação que vocês tiveram? Qual o assunto principal, né? Que fala esse texto sobre a imigração japonesa no Brasil, né? Não precisa vocês colocarem a resposta igual como está aí, do mesmo modo como está aí, né? Mas a ideia, é importante que seja a ideia. Se você só colocou sobre a imigração japonesa, ok, tranquilo, certo? O importante é que tenha a ideia da resposta, não precisa ser necessariamente dessa forma como está escrito aí, né? A imigração japonesa no Brasil. Mas se você escreveu de outra forma, de outro modo, mas que também tenha esse sentido, perfeito. Vamos seguir. Na letra B, qual a terra natal de Yoshiko? Essa questão aí é bem simples, né? Essas duas primeiras nós podemos identificar logo lá no primeiro parágrafo, né? Japão. Letra B, Japão. Letra C, onde esse texto foi publicado? Onde esse texto foi publicado? Onde que eu vejo essa informação, né? Relembrando aquelas dicas lá que eu falei no outro vídeo. Nós temos que olhar todos os detalhes do texto, né? Não esquecer nada. Tudo é importante. Desde o título até essas letrinhas menores que ficam abaixo do texto, né? Todas essas informações são importantes, certo? Por isso que é importante ler todas essas informações, certo? E estar atento ou atenta a essas informações, ok? Então, onde esse texto foi publicado, onde que eu vejo essa informação lá embaixo do texto, né? E lá diz, ó, fonte, revista, Nosso Amiguinho. Então, ela foi retirada, a fonte, revista Nosso Amiguinho. Letra D, qual a data de publicação desse texto? Onde que eu vejo essa informação também? Também lá embaixo, né? Nessa última linha, dessa letra menor, né?
Inclusive, nós podemos ver várias outras informações aí, né? 2 pontos, fonte, 2 pontos. Revista Nosso Amiguinho, pesquisa, aí tem texto, 2 pontos. Fernando Torres. Então, Fernando Torres é o autor desse texto. Aí tem junho de 2008, quando foi publicado. Página 17, né? A página dessa revista onde nós encontramos esse texto, ok? É importante estar atento, atenta a essas informações. Então, na letra D, qual é a data de publicação desse texto? Eu vejo lá embaixo, lá na última linha, né? nessa fonte menor aí. Em junho de 2008. O personagem principal do texto é do sexo masculino ou feminino? Retire uma frase do texto em que confirme sua resposta e copia abaixo. Bem, onde que eu vejo essa informação? Né? Eu também posso encontrar essa informação lá no primeiro parágrafo. Olha só. Letra A, eu encontrei lá no primeiro parágrafo, né? Letra B também. E essa daí logo lá no início, né? Onde que eu vejo essa informação? Se o Chico é do sexo masculino ou do sexo feminino. Feminino, né? E pede também para você retirar, não só confirmar se é de um ou de outro, como também retirar uma frase do texto que confirme essa sua resposta. Onde que eu posso ver no texto? Por isso mesmo que eu falei lá no outro vídeo, né? Todas essas informações vão estar no texto, né? Quando eu digo que é do sexo feminino, tem alguma parte do texto em que me leva a crer isso, né? Que você encontrou isso. E lá também no primeiro parágrafo, né? Onde diz assim, ó. Depois de 52 dias de viagem no navio Kasatomaru, finalmente ela desembarcou no Brasil com seus pais e um irmão em 18 de junho de 1908. Ó, finalmente ela, então, ó, entre aspas, né, quando eu tiro uma informação de um texto entre aspas, finalmente ela, aí em negrito e sublinhado, desembarcou no Brasil. Pronto. Acabamos essa primeira folha aqui, né, da letra A, da letra E. Vamos para a segunda folha. Se quer rever algum detalhe, dá uma pausa, né, ou volta o vídeo. F. O que a família de Yoshiko e outras 164 famílias buscavam no Brasil? O que fez com que eles atravessassem o oceano e viessem para o Brasil? Com que propósito? Por quê? Né? Essa informação eu também encontro lá no primeiro parágrafo, já no primeiro parágrafo, né? Buscavam trabalho e melhores condições de vida. Lá no finalzinho do primeiro parágrafo nós temos essa informação aí, ok? Eles buscavam trabalho e melhores condições de vida. G. Quando Yoshiko e sua família desembarcaram no Brasil? Quando? Em 18 de junho de 1908. Essa informação aí eu vejo lá no segundo parágrafo, né? Letra H. Ao chegar ao Brasil, onde a família de Yoshiko foi trabalhar? Lá no segundo parágrafo também eu tenho essa informação, onde que eles foram trabalhar? Nas lavouras de café. Né? E o que Yoshiko estranhou ao chegar no Brasil, ao chegar ao Brasil? O que foi que ela estranhou? Ela estranhou a comida, a língua, as roupas e o clima, né? Inclusive lá no texto tem reticência, né? Quando ele cita lá no segundo parágrafo, diz assim: estranhou a comida, a língua, as roupas, o clima, reticência, ou seja, aí depois, mas era o jeito de encarar o trabalho nas lavouras de café.
J. Qual era o sonho dela, de Yoshiko? Qual era o grande sonho dela? O grande sonho era voltar para o Japão, né? Em vários momentos do texto nós podemos ver, né? K. O que impediu de voltar para a sua terra natal? O que foi que impediu para eles voltarem à sua terra natal? Foi a Segunda Guerra Mundial, né? Quando diz lá no segundo parágrafo ainda, diz assim, ó, quando Yoshiko e sua família finalmente conseguiram, terceiro parágrafo, terceiro, quando Yoshiko e sua família finalmente conseguiram juntar um bom dinheiro, a Segunda Guerra Mundial estourou. Ou seja, quando eles conseguiram finalmente juntar um bom dinheiro e que talvez não, eles pretendiam voltar para a sua terra, a segunda Guerra Mundial estourou. O que significa isso? Ela iniciou. Aí isso tudo, em decorrência disso, tudo ficou mais difícil, né? Então, K, o que impediu a volta foi o início da Segunda Guerra Mundial, né? Quando diz a Segunda Guerra Mundial estourou, né? Iniciou. J. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um pequeno detalhe aí que tem J duas vezes, né? Mas tudo bem, mas pela sequência vocês vão fazendo a correção aí tranquilamente, não tem problema. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, por que não voltaram ao Japão? Com o fim da guerra, né? Por que eles acabaram não voltando? Porque não fazia mais sentido, né? E por que não fazia mais sentido? Inclusive, a Yoshiko, ela encontrou outro descendente japonês, né, no Brasil e acabou se casando, né, e formando uma família. Lá no quarto parágrafo, diz assim, ó. Só que com o fim da guerra, em 1945, já não fazia mais sentido voltar para o Japão. Yoshiko conheceu outro imigrante japonês e se casou, né? Então, nesse caso, não fazia mais sentido. Né? Próxima pergunta. Qual o bairro de São Paulo com o maior número de imigrantes? Bem fácil essa daí também. O bairro da Liberdade, né? Onde tem mais imigrantes japoneses. M. Calcule o tempo que ficaram no Brasil desde a chegada até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que você vai fazer aí, ó? Desde a chegada, qual foi a chegada deles lá em 1908, até o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve fim em 1945. Então, que tipo de conta eu vou fazer aí, né, para saber, para calcular esse tempo? Eu pego a data do fim da guerra, 1945, menos o ano em que eles chegaram ao Brasil, 1908. 1945 menos 1908, nós chegamos a 37 anos. Ou seja, desde o período em que eles chegaram até o final da guerra, nós temos 37 anos. Pronto. Essa primeira atividade aqui foi bem simples, né? E bem interessante também, né? Porque esse texto é bem interessante. Pronto. Vamos lá para o segundo dia, matemática. Né? Vão acompanhando aí comigo, vão acompanhando. Essa primeira parte aqui é a explicação, né? Inclusive eu expliquei naquele outro vídeo, né? Bem detalhadamente. Bem, nós começamos aí no primeiro, onde diz completa a tabela.
essa tabela aqui. Na primeira coluna eu tenho um número fracionário, depois o numerador, denominador e depois a leitura dessa fração, né? O que é que você vai ter que fazer? Preencher os espaços que estão em branco, né? Vamos lá. Nesse primeiro exemplo aí, nós já temos o número fracionário, falta o numerador, denominador e leitura. Vamos lá. Numerador, lembrando, número de cima, 6. Denominador, número de baixo, 10. Como que eu leio essa fração? Leitura, como que eu leio essa fração? 6 décimos. 6 décimos. Já no segundo exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho um numerador, denominador e como eu faço a leitura. Mas só que está faltando o quê? O número fracionário. Lá eu tenho numerador 8, denominador 16. Leitura 8/16. Como que eu escrevo essa fração? 8 em cima, numerador, e 16 embaixo, denominador. Okay? No próximo, nós temos o número fracionário, o numerador, o denominador, falta apenas a leitura. Né? Como que eu leio aí? 17 em cima e 23 embaixo. Aí lembra aquelas regrinhas lá. Primeiro eu leio o número de cima, depois o de baixo. Se for acima de 11, eu tenho que colocar a palavrinha avos, né? Então, ó, 17, ó, de cima para baixo. 17, 23 avos. No próximo eu tenho apenas o numerador e a leitura. Então eu tenho que completar o quê? O denominador e o número fracionário, né? Lá na leitura eu tenho 18 centésimos. Quando eu me refiro a centésimos, eu me refiro a quanto? 100, né? Então, se eu já sei que o numerador é 18, então o denominador vai ser 100. 100 centésimo. E o denominador, 100. Eu leio 18 centésimos. No próximo, eu tenho um número fracionário. O que é que falta aí? 123 em cima e 1000 embaixo. Qual o numerador? O número que está em cima. 123, embaixo 1000. Como que eu leio? 123 milésimos. No próximo, eu tenho 2 no numerador e o 6 no denominador. Como é que eu leio? 2 sextos. Okay? No próximo, eu tenho o numerador 13 e o denominador 45. A leitura 13, 45 avos. Como que fica o número fracionário? Se precisar, dá uma pausinha e vai seguindo a correção. No próximo eu tenho, no numerador, 345 e 1000 no denominador. Olha como é que fica. E a leitura, 345 milésimos. E no último, numerador, 87, denominador 100. Como é que eu leio? 87 centésimos. Okay? Se é 10 décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos. Pronto, bem simples aí essa questão, né? Lembrando que essa atividade aqui é mais para relembrar, né? Alguns conceitos de fração. Na segunda questão diz assim, pinte as frações e escreva como se lê. Na letra A aí, ó, você tinha lá a representação da fração, você teria que preencher, pintar e depois fazer a escrita, né? Como que eu leio essa fração aí. Eu tenho 5 sextos, né? Se eu tenho 6 embaixo, significa que eu tenho 6 partes, como já tem aí no desenho, né? Esse todo foi dividido em 6 partes. Quantas partes eu tenho que pintar? O numeral que está em cima, 5. Então aí como é que fica, ó? 5 pintados, né? 5
sextos. Como que eu leio essa fração? 5 sextos. Bem simples também essa daí. Já na letra B, eu tenho inteiro, o inteiro, né? Bem simples essa daí, pinta todo, né? Como é inteiro. Na letra C, eu tenho 1/12. 1/12. Esse todo foi dividido em 12 partes e apenas um foi tomado, que é um numerador. Um foi tomado, pinta apenas um. Como é que eu leio? 1/12. Na letra D, 3/7. Esse todo foi dividido em 7 partes. Esse todo foi dividido em 7 partes. Quantas partes foram tomadas? Lá no numerador, 3. Então, pinta 3. Como é que eu leio? 3/7. Bem simples. 2/4. Esse todo aí foi dividido em 4 partes. Né? Foram tomadas quantas partes? 2. Então, vou pintar 2. Aí, ó, 2 que está no numerador. Foram tomadas 2 partes, pinta as 2 partes. Como é que eu leio? 2/4. Aí escreve lá na frente como que eu leio? 2/4. Como está aí, ó. E na F, esse todo foi dividido em 10 partes e foram tomadas 7 partes, que é o número que está em cima, numerador. Lembre-se sempre. Então, eu vou pintar 7 partes. E como é que eu leio? 7/10. Na letra G, esse todo foi dividido em 11 partes. Foram tomadas quantas? 9, que é o número que está em cima, no numerador. Foram tomadas 9 partes, então vou pintar 9 quadrinhos. 9 partes, melhor dizendo. E como que eu leio esse número? 9/11, né? Porque acima de 10 eu tenho que colocar a palavrinha avos. H, esse todo aí foi dividido em 2 partes. Foi tomada apenas uma parte, ó. O número que está em cima, então 1. Então só vou pintar 1 no meio. Bem simples. Ó, terceira e última questão. Pinte a parte do desenho que representa a fração. Então, ó, primeiro eu vou analisar esse quadro e depois esse daqui, certo? Tomem cuidado. Que muitos esqueceram desse detalhe. Ó, primeiro esse quadro que está em vermelho aí, depois esse quadro que está em vermelho, certo? Vamos lá. No primeiro aí eu tenho a representação, a fração e ao lado a representação gráfica. Na fração eu tenho 2/3. Esse todo foi dividido em 3 partes. Foram tomadas 2 partes, que é o número 2 que está em cima. Então, eu vou pintar quantos? 2 quadrinhos. Nesse exemplo aí, eu tenho 12. Esse todo foi dividido em 12 partes. Foram tomados quantos? 9, que é o número que está em cima. Então, eu vou pintar 9. Esse exemplo aí foi do primeiro quadro, né? Aqui, ó. Agora vamos para o segundo. 4/6. Esse todo foi dividido em 6 partes. Quantas partes foram tomadas? 4, que é a parte que está representada no numerador. Então, eu vou pintar 4. Bem simples. Esse todo aí foi dividido em 6 partes. 3 partes foram tomadas, então pinta 3. Bem simples, né? Lembrando que esse daqui é só uma revisão bem simples, bem tranquilo. Vamos lá. Agora, continuando, língua portuguesa, terceiro dia, acentuação gráfica. Né? Essa primeira parte é só explicação, só parte explicativa. Vamos lá. Primeira questão diz assim: separe as palavras em sílabas e pinte de amarelo o quadrinho com a sílaba tônica e depois copias em oxítono, paroxítono e proparoxítono. Vamos lá? Quer lembrar? Primeira palavra, lágrima. Lágrima. 3 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? A sílaba tônica. Lembrando aquela dica lá que eu dei para vocês. Finge que vocês estão chamando essa palavra aí, ó. Lágrima. Lágrima. Lá, aí em amarelo, ó. Lágrima.
Então, ela é o que? Uma proparoxítona, na antepenúltima sílaba, né? Antepenúltima. Vamos lá. Ângulo, 3 sílabas. Qual é a sílaba tônica? Sílaba mais forte, ó. Ângulo, ângulo, Ó, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Ó, bandeira, 3 sílabas. Qual a sílaba mais forte? Ó, bandeira, bandeira. Isso daí não é acentuado, né? Como as outras, fica mais fácil da gente identificar. Nesse daí não tem acentuação, né? Mas segue a mesma regrinha, ó. Bandeira. Última, penúltima sílaba, paroxítona. Pardal, ó. Pardal. 2 sílabas. Qual a sílaba tônica? Ó. Pardal. Última sílaba tônica, oxítona. Lampião, ó. Lampião. Qual a sílaba tônica? Ó. Lampião. Última sílaba, oxítona. Fácil. 2 sílabas. Sílaba mais forte. Sílaba tônica. Ó. Fácil. Fá. É uma paroxítona. Penúltima, né? Paroxítona. Fábula. Fábula. Sílaba tônica, ó. Fábula. Antepenúltima, proparoxítona. Boneca. 3. Qual a sílaba mais forte? Qual a sílaba tônica, ó? Boneca. Né. Paroxítona. Penúltima sílaba. Vamos lá. Café. Café. Última sílaba. Fé. Oxítona. Lâmpada. Vamos lá. Lâmpada. 3 sílabas. Ó. Lâmpada. Primeira. Antepenúltima. Na antepenúltima sílaba. Proparoxítona. Lembrando que essa parte aí que tem lampião com acento circunflexo não tem não, tá? Esse lam lá não tem. Lampião não tem um circunflexo, tá? Isso aí foi erro de digitação. Então, lâmpada, proparoxítona. Antepenúltima, como sílaba tônica. Continuando, ó. Paletó. Paletó. Tó, último, oxítona. Médico, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima, né? Você vê sempre no final da sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Chaminé, oxítona. Última. Sofá, fá. Última sílaba tônica, oxítona. Árvore, árvore. Ó. Árvore. Proparoxítona. Jardim, Última sílaba tônica, oxítona. Astro, ó. Astro, paroxítona. Última, penúltima, paroxítona. Espetáculo, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Se tem alguma dúvida, dá uma pausa, vê aí, ó. Tá tudo bem detalhadamente. É amarelo, é sílaba tônica. Nariz. Última sílaba, ris, oxítona. Caneca. Ó, né. Última, penúltima, paroxítona. Ok?
Se tem alguma dúvida, dá uma pausa aí e vê quais são as sílabas tônicas que estão em amarelo, ok? A próxima questão era só para você colocar A, quando for oxítono, B, paroxítono e C, proparoxítono. Aí, ó, parábola. Primeiro você vai ter que ver lá quantas sílabas tem, né? Ó, parábola. Qual a sílaba tônica? Pará. Aí, ó, última, penúltima, antepenúltima. Logo ela vai ser proparoxítona. Letra C. Sapeca. Última, penúltima, paroxítona. Abelha. Paroxítona. Fábula. Fábula. Sílaba tônica, Fá. A antepenúltima, proparoxítona. Animal. Mal. Oxítona. Última sílaba. Lençol. Sol. Última sílaba. Oxítona. Fósforo. Fósforo. Fós. Sílaba tônica. Antepenúltima, proparoxítona. Duração, última, oxítona. Triângulo, proparoxítona. Aí vamos lá. Canil, última, oxítona. Público, proparoxítona. Chafariz, a última, riz, oxítona. Cadeira, paroxítona. Óculos, proparoxítona. Jardim, dim, última sílaba mais forte, tônica, oxítona. Régua, paroxítona. Lápis, lápis, sílaba tônica, lá, última, penúltima, logo ela é paroxítona, B. E por último, cajá, já, última, oxítona. Ok? Lembrando que tudo isso aqui eu também já expliquei lá o conteúdo, né, lá no outro vídeo. Ok? Vamos adiante. No quarto dia, matemática novamente, agora sobre equivalência de frações. Vamos lá. Diz assim, observe o que cada criança comeu de uma barra de chocolate, né? Nós temos aí as crianças Anderson, Carla e Renata, né? Essa barra de chocolate foi dividida em 4 partes. Letra A. Que criança comeu o maior pedaço? O pedaço maior foi quem? Aqui. Anderson, né? Ó, de 4 pedaços, ele comeu quantos? 3, né? Já Carla, de 4, ela comeu 1. E Renata, de 4, ela comeu 2 pedaços. Então, a criança que comeu o maior pedaço foi Anderson. Letra B. Que parte da barra Anderson comeu? Aí vejam só. Essa barra aí foi dividida em quantas partes? 4 partes. Ele comeu, então o todo foi dividido em 4 partes. Ele comeu, ele foi retirado 3 partes de 4. Então ficou o que aí, ó? 3 quartos. 3 sobre 4. 3 quartos. Quanto Carla e Renata comeram juntas? Aí vamos lá. Primeiro, Carla comeu de 4 pedaços, ela comeu 1 pedaço. Já Renata, de 4 pedaços, ela comeu 2 pedaços, que é o que está representado aí pintado. Então, elas duas comeram 3 partes. 3 de quanto? 3 de 4. Ou seja, 3 quartos. Ou seja, ao juntarmos a quantidade de Carla e Renata, nós temos a quantidade de Anderson, né? Ou seja, Anderson comeu o que 2 pessoas comeram, que Carla e Renata comeram. Quem comeu o menor pedaço? Simples, essa daí bem simples. Quem comeu... outra coisa aqui também, ó, sobre essa parte de Renata, né? De 4, ela comeu 2 pedaços, né?
Como que nós representamos essa fração? 2 quartos. 4 é o inteiro, né? É quantas partes o inteiro foi dividido. E 2, duas partes que foram tomadas. As partes que foram tomadas, certo? Bem, eu posso representar essa fração também de outra forma, né? Só relembrando algumas regrinhas lá que nós trabalhamos na aula anterior, né? Eu posso fazer tanto por meio da divisão quanto por meio da multiplicação. Se eu pegar aí 2 quartos, né? E lembrando, eu tenho que dividir pelo mesmo número ou multiplicar pelo mesmo número. Vamos lá. Se a gente faz nessa situação aqui, ó. Se eu pego lá, dividido por 2, os dois, o numerador e o denominador. Aí, ó, 2 dividido para 2, 1. E 4 dividido para 2, 2. Então, 2 quartos é a mesma coisa de 1 meio ou metade, certo? Só um pouco mais sobre frações equivalentes. 2 quartos é a mesma coisa de 1 meio ou metade. Então, podemos dizer aí que ela comeu metade da barra de chocolate, né? Esse aí é o exemplo de Carla, ok? Vamos lá, continuando. Quem comeu o menor pedaço? Isso é bem simples. Carla que comeu o menor pedaço, né? De 4, ela comeu só 1. Então, como é que eu leio 1 quarto? De Anderson já tem 3 quartos, então de Carla ficaria 1 quarto. E Renata, 2 quartos ou 1 meio, metade. Letra E. Se as crianças juntarem os pedaços que ainda não comeram, vão encontrar a parte que elas ainda não comeram, a parte que está em branco, é a parte que sobrou, né? Anderson sobrou 1, Carla sobrou 3, então nós temos quanto? 4. 3 mais 1, 4. E Renata sobraram 2 partes. Então, 4 com 2, 6. Então, como que eu representaria essa fração? 6 de 4. 6 de 4, 6 quartos. Okay? Bem simples. A próxima aí também bem simples para vocês representarem essas frações aí indicadas, né? Vocês têm a fração ao lado e o desenho é só representar. E como que eu faço isso? Se eu tenho lá no primeiro exemplo, lá, ó, 1/3. Então, esse todo aí, ele vai ser dividido em 3 partes. Se eu tenho no segundo aí, 2/2, então, esse todo vai ser dividido em 2 partes. Em 1/4, 4 partes. Em 2/3, em 3 partes. Como que eu represento aí? Como que eu pinto? 1/3, uma parte foi retirada, numerador. 2/2, que é a mesma coisa também de 1 meio, né? Metade. E 1/4, 4 partes, 1 foi retirado. E 2/3, 3 partes do todo e 2 partes foram retiradas. 2/3, certo? Bem, aí nós temos aí uma situação problema bem interessante, né? Depois disso, segunda questão, resolva a situação problema abaixo. Resolva. Letra A. Ana e Vitória são 2 amigas que adoram comer pizza. Ana pediu uma pizza de calabresa e Vitória uma pizza napolitana. Quando as pizzas chegaram, elas notaram que eram do mesmo tamanho. Porém, foram cortadas de forma diferente, ou seja, as pizzas elas têm o mesmo tamanho, mas só que foi cortada de maneira diferente. A pizza de Ana tinha 4 pedaços, já a de Vitória, 8 pedaços. Ana conseguiu comer 2 pedaços de sua pizza e Vitória comeu 4. Considerando a situação, qual das duas amigas comeu mais pizza? Como que eu faço essa questão? Primeiro, eu teria que representar a pizza de cada uma. Então, vamos lá. Ana, eu sei que a pizza dela foi dividida em 4 partes. Aí, observem aí. O todo foi dividido em 4 partes.
Já a Vitória, o todo, a pizza, foi dividida em 8 partes, certo? Pronto. Já Ana, de 4 partes, ela comeu quantas? 2. Então aí, ó, eu vou pintar 2 partes. Já a Vitória, de 8 pedaços, né? Ela comeu quantos pedaços? 4 pedaços. Então, ó, a representação, 4 pedaços. Então, ó, observem bem o desenho. Ana, de 4, tirei 2 pedaços. E Vitória, de 8, comeu 4. Como que eu represento essa fração aí? A de Ana, 2 quartos. E a de Vitória, 4 oitavos. Então, olhando bem esse desenho, qual das duas comeu mais? As duas, nós podemos chegar à mesma conclusão, ó. Observem aí o desenho, que as duas comeram a mesma quantidade, ó. As duas comeram a mesma quantidade, ou seja, 1/2, ou seja, metade da pizza. Concordam? Ou seja, a única diferença aqui é que uma foi dividida em menos parte a pizza e outra em mais parte. Mas, no final das contas, as duas acabaram comendo a mesma quantidade, certo? Por isso que é importante vocês verem as frações equivalentes, ok? Bem, e aqui, ó, esse 2 quartos. Lembrando que, para eu saber, né, quando uma fração ela é equivalente, eu posso usar ou a divisão ou a multiplicação. Aí vamos lá, 2 quartos. Dividido por 2, os dois, né? 2 dividido para 2, 1. Inclusive, esse exemplo eu já usei anteriormente também. 4 dividido para 2, 2. Então, a mesma coisa de o quê? 1/2 ou metade. Aí, ó, Ana, metade da pizza. Já 4 oitavos. Aqui, ó, mesma coisa.